Bom, pessoal, vou fazer aqui um vídeo rapidinho aqui sobre as leis de Kepler. Eu peço vocês aí, desculpa aí de novo a qualidade da minha webcam, tá? Mas o importante aí é o conhecimento que a gente vai ver aqui nas leis de Kepler. Um pouquinho de astronomia, mas em específico aí as leis de Kepler, tá? Vamos lá para não perder tempo. Bom, é o seguinte, galera. Kepler formulou três leis. A primeira delas é conhecida como lei das órbitas. Na verdade, lei das órbitas, ele descreveu como é a órbita de um planeta em torno do Sol, tá? E aí ele diz, ó, as órbitas dos planetas em torno do Sol são elipses, nas quais ele ocupa um dos focos dessa elipse. Então, nada de pensar que os planetas descrevem trajetórias circulares, tá? Os planetas descrevem trajetórias elípticas. Para quem não sabe o que é elipse, eu tenho um gifzinho aqui que dá para você perceber, ó. Veja que esses dois azulzinhos aqui seriam dois pregos e tem um barbante aqui amarrado. À medida que o lápis contorna nos limites em que esse barbante permite, descreve aqui, ó, uma elipse. Olha aqui, ó, trajetória de uma elipse. Isso seria uma elipse. E esses dois pontos aqui, que seriam os dois pregos aqui, tá? Em azulzinhos, seriam os focos dessa elipse. A gente vai ver isso agora no simulador. Eu trouxe aqui, ó, para ver a primeira lei de Kepler, tá? Então, se eu colocar este planeta aqui em movimento, colocar a sua trajetória, você vai ver que a trajetória desse planeta não é uma circunferência, e sim uma elipse em torno do Sol. Tá? Verifique que o Sol não está no centro dessa elipse. O Sol está numa posição focal, certo? Verifique também outra coisa interessante, que à medida que o planeta ele gira em torno do Sol, sua velocidade ela muda, tá? Quando ela se aproxima do Sol, ela é um pouquinho mais rápido. Quando está mais distante do Sol, sua velocidade diminui. Então, duas coisas que a gente já quebra aqui, certo? Primeiro, a trajetória do planeta não é circular, é uma elipse e o Sol não está no centro, tá? E a velocidade dos planetas em torno do Sol é uma velocidade variável e não uniforme. Tá? O movimento dos planetas são movimentos variáveis e não uniformes, tá? Então é o seguinte, vemos aqui a primeira lei de Kepler, vamos à segunda lei de Kepler. A segunda lei de Kepler é conhecida como lei das áreas. Essa aqui é um pouquinho mais complicada, tá, da gente entender, mas vamos tentar aí, galera, que se prestar bastante atenção, tá, você não vai ter dúvida. Ele diz o seguinte, ó, a área descrita pelo raio vetor de um planeta, ou seja, esse vetor é uma linha imaginária que liga o planeta ao Sol. Ele diz que é diretamente proporcional ao tempo gasto para descrevê-la. Tá? Vou tentar trazer esse conceito aí com outras palavras. Ó. Imagine aqui que uma reta imaginária que liga o Sol ao planeta. Tá? Vamos fazer esse planeta girar aí em torno do Sol. Tá? Nesse intervalo de tempo, vamos parar aqui, ó, a reta imaginária varreu essa área. Essa parte aqui em vermelha, vamos imaginar que é toda a área descrita pelo planeta. Tá? Então, vamos chamar aqui de área 1. Tá? E outra coisa importante que eu quero destacar é que, vamos dizer que para fazer essa área 1, ele descreveu um intervalo de tempo delta T1, certo? E aqui agora ele varre uma área 2. Vamos chamar aqui de delta T2. Então é o seguinte, segundo a lei de Kepler, se você fizesse uma proporcionalidade aqui dessas áreas e os tempos, você ia verificar que esses planetas eles varreriam áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, se você pegar a área 1, ela vai ser proporcional à área 2, desde que o tempo de varredura ΔT1 também seja igual ao tempo de varredura ΔT2. Ou seja, a lei das áreas diz que os planetas varrem áreas iguais em tempos iguais, tá certo? Bom, outra coisa que a gente pode verificar aqui na trajetória dos planetas são dois pontos importantes. Ó. Um deles é chamado de afélio. Gente, afélio lembra a palavra afastado. Hélio é Sol, tá? Afélio significa o ponto mais distante em relação ao Sol. Lembre-se, é aquele ponto onde o planeta tem menor velocidade. Galera, só assim, trazendo assim um conhecimento, essa mudança de velocidade do planeta está associada às forças gravitacionais, tá? Lembre-se que o Sol e o planeta, entre eles, há uma força chamada aí força gravitacional. Tá? Eu até separei uma imagem aqui que eu posso até mostrar isso aqui rapidinho. Ó. Aqui, ó, nós temos dois planetas. Entre os planetas existem forças entre, ou seja, tanto o planeta
Mzão em maiúsculo atrai o planeta Mzinho, como o planeta Mzinho atrai o planeta Mzão. Isso aqui até formulou uma chamada lei da gravitação universal, sendo que essa força é proporcional às massas dos planetas e é inversamente proporcional, gente, à distância, ou seja, quanto mais massa dos planetas, maior a força de atração gravitacional, quanto menor a distância, maior a força gravitacional, porque F e D são inversamente proporcionais. Tá? Então, voltando aqui a trajetória do planeta, então temos esse ponto aqui mais distante, chamada de afélio, de menor velocidade, tá? E também temos o ponto mais próximo do Sol, chamada de periélio, é bem sugestivo. Periélio lembra perto, hélio, Sol, tá? Perto do Sol, ou seja, onde o planeta tem uma velocidade maior. Tá? Bem, e aqui nós podemos, eu coloquei aqui alguns valores só para você verificar, ó. Mais próximo do Sol, essa aqui seria a relação à Terra, tá? No periélio, a velocidade do planeta é 30,2 km por segundo. Já afastado, 29, ou seja, um pouquinho menor, 29,3 km por segundo. Bem, e aí nós temos a terceira lei de Kepler. Tá? A terceira lei de Kepler é conhecida como lei dos períodos. Lei dos períodos. Período, gente, é o tempo que se gasta, nesse caso da lei de Kepler, para dar uma volta. É o período, é o tempo de revolução, seja de um planeta, seja de um astro, tá? Nesse caso dos planetas em torno do Sol. Kepler verificou que, se você pegar o quadrado, isso aqui é muito legal matematicamente, gente. Se você pegar o quadrado do período, ou seja, o tempo que o planeta leva para dar uma volta em torno do Sol, elevar ao quadrado, ele verificou que era proporcional ao cubo do raio médio desse planeta. Lembrando que esse raio médio do planeta é a distância do planeta em relação ao Sol, ou seja, ele verificou uma proporcionalidade. De modo, gente, que se você pegar aqui, ó, você pegar matematicamente, fizer período ao quadrado, lembra que o R está aqui multiplicando, passar ele dividindo, ó, R ao cubo, ou seja, isso vai dar um valor sempre constante para quaisquer planetas. A gente pode verificar aqui alguns valores. Ó. Veja, Mercúrio tem 88 dias no seu período de revolução. Seria 88 dias terrestres para dar uma volta. Vênus, aqui a Terra, 365,3, Marte. Tá? E aqui está o raio. Ou seja, matematicamente, se você pega este período, este valor aqui, 88, por exemplo, e eleva ao quadrado e dividir pelo raio médio ao cubo, gente, você encontra um valor sempre, lembre só, um valor constante, aproximadamente constante. Está aqui o valor. Isso é muito legal, mostra aí uma harmonia no movimento dos planetas em torno do Sol. Valores totalmente diferentes, mas existe essa proporcionalidade descoberta por esse magnífico matemático e astrônomo Johannes Kepler. Tá? Bom, isso aqui a gente já pode ver algumas questões que eu separei. Tá? Vamos ver aqui alguns exercícios. Tá? Bom, gente, ó, primeiro aqui, ó, de acordo com as leis de Kepler, de uma das leis de Kepler, cada planeta completa, tá? Ou seja, varre áreas iguais em tempos iguais, tá? Em torno do Sol. Como as órbitas são elípticas e o Sol ocupa um dos focos, conclui-se que, olha só, quando o planeta está mais próximo do Sol, sua velocidade aumenta. Bom, gente, isso é verdade, né? A gente viu lá no simulador. Mais próximo do Sol, lembre, aumenta a força gravitacional. Tá? Então, a velocidade do planeta é maior. Então, no item 2, esse item aqui está certo. Tá? No item 2 diz, quando o planeta está mais distante do Sol, sua velocidade diminui, mas ele fala que aumenta. Tá? Aqui está errado, né? Nós vimos que a velocidade diminui. E o 3, a velocidade de um planeta em sua órbita elíptica independe. Quando ele fala independe, ele está dizendo que não depende da sua posição em relação ao Sol. Isso também está errado, né, galera? Nós vimos que depende sim. Então, nesta questão aqui, o item correto seria somente item 1, no caso, a letra A. Vamos para o próximo. Aqui nós temos uma questão também bem legal, é o seguinte. A figura abaixo representa o Sol, 3 astros celestes e suas respectivas órbitas em torno do Sol. Aí vem Urano, Netuno e um objeto recentemente descoberto, chamado de 1996 TL66. Tá aqui o objeto, gente, Urano, ó, e Netuno, certo? Vocês podem ver que Urano é o mais próximo, tá? Depois vem Netuno. E olha esse objeto aqui, ó, tá? O mais distante, né? Aí diz o seguinte, análise afirmativas. Essas órbitas são elípticas, ok? Estando o Sol em um dos focos dessa elipse. Bom, gente, isso aqui é o que diz a primeira lei de Kepler. Lembre, o planeta descreve trajetórias elípticas em torno do Sol,
tá? E o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Tá? Aqui diz, os três astros representados executam movimento uniforme. Opa, movimento uniforme? Não, né? Nós vimos que a velocidade varia, então o movimento não é uniforme, sim variado. Tá? 3. Dentre os astros representados, quem gasta menos tempo para... gente, quem gasta menos tempo? Isso é simples, né? Não precisa ser expert, não, em física, né? Quem vai gastar menos tempo é quem está mais próximo, tá? Nesse caso é o Urano, exatamente o que a questão está dizendo, ó. Então tá certo, o item 1 e o item 3. Com isso, nossa resposta será a letra D. Tá? Vamos para a próxima questão aqui. Essa questão foi do Enem, também bem legal. Fala sobre as luas de Júpiter, as observações feitas por Galileu Galilei, gente. Galileu Galilei conseguiu descrever aí que Júpiter tinha aí 4 luas, tá? Bom, aqui está mais ou menos um rascunho do que seria Júpiter aqui, ó, e suas luas, tá? Então veja que as luas têm distâncias aí diferentes em relação ao Sol. Aqui essa tabela está mostrando o nome das luas, ó, Io, Europa, Ganimedes, Calisto. Tá? Aqui está mostrando a distância média e o período. Veja que está em ordem crescente, né? Quanto maior a distância média em torno do planeta, né, maior vai ser o período. Tá? Então aqui ele fala que de acordo com essa representação e com os dados da tabela, os pontos indicados por 1, 2, 3 e 4 correspondem respectivamente. Muito cuidado com isso, viu? Ele quer 1, 2, 3 e 4, nessa ordem. Tá? Antes de fazer a questão, vamos dar logo os nomes aqui, aproveitar a tabela, muito fácil. Olha. O mais distante aqui é o 4, né? Então seria o Calisto. Vou colocar aqui só abreviado, tá? Seria Calisto. Bem, se você olhar aqui, o mais próximo aqui, olha, é o 2. O mais próximo é o 2, então seria quem? Io, tá? Aí. E aqui nós teríamos o segundo mais próximo, que no caso é esse aqui, ó. Nesse caso seria Europa, tá? Europa. Certo? E aqui nós teríamos o penúltimo, a penúltima lua, que está levando o número 1, que seria Ganimedes, tá? Então, gente, pela ordem, respectivamente, a resposta seria Ganimedes, tá? 1, tá? Io, Europa e Calisto. Se você olhar aqui nessa ordem, você marcaria a letra B. Então, é uma questão muito fácil aí do Enem, tá? Sobre as leis de Kepler. Bom, gente, é isso aí. Espero que possa te ajudar, certo? E vou continuar fazendo esses pequenos vídeos aí para poder ajudar vocês aí na hora da provinha, tá? Boa sorte. Tchau, tchau, tchau.